Bom, agora vamos iniciar a nossa aula. Qual será essa primeira aula? Como já dito, aula de ferramentas. O professor Luiz vai apresentar todas as ferramentas que ele tem aqui na Isatec Assistência Técnica e vocês vão ter uma noção hoje das ferramentas que são utilizadas para fazer aí manutenção, conserto e reparação dos aparelhos celulares. Né, Luiz? É isso aí. Vamos lá? Vamos lá. Bom, pessoal, para começar uma assistência técnica, vocês precisam de algumas ferramentas, né? Nessa aula eu vou indicar para vocês as principais ferramentas que vocês vão precisar ter para poder começar a consertar celular, poder começar a abrir a sua assistência técnica, né? Uma é indispensável, na verdade todas as que eu vou mostrar nessa aula são indispensáveis, mas essa aqui é a principal, é a estação de ar quente. Eu uso essa aqui, Yashun 850, ela é a mais barata do mercado, é a mais comum, é a mais simples e para mim é a mais eficiente. O que ela faz? Ela tem uma regulagem de vazão de ar e uma regulagem de temperatura, tá? Aqui dentro ela tem uma resistência, dentro desse tubo ela tem uma resistência e conforme você liga ela joga ar quente, né? Dependendo da vazão que você dá aqui, ó, mais ou menos, e aqui calor também ajustável por esse borne, tá? Como eu falei antes, essa é a mais barato. Para mim a função dela é o que? É jogar ar quente. Para mim ela faz essa função muito bem. Existem outras mais caras, mas eu prefiro essa. Eu tenho duas dessas, é a que eu uso, tá? Aqui do lado nós temos a banheira de ultrassom. Essa banheira ela é responsável para fazer a desoxidação de celulares molhados, tá? Placas de celular que caiu na água, foi molhado, tal. Nós usamos essa banheira para fazer esse tipo de desoxidação, tá bom? Aqui ela já está setada, já está regulada e eu vou ligar ela aqui para vocês verem como que ela funciona. Na verdade, ela emite ondas, né, de ultrassom. Através aqui dentro tem uma pastilha piezoelétrica e aí essas ondas fazem com que esse líquido, que no caso aqui é álcool isopropílico, ele vibre penetrando embaixo da solda BGA, fazendo uma limpeza mais profunda dos circuitos integrados de uma placa de celular, tá bom? Aqui do lado nós temos a separadora, é uma separadora de touch, de display, né, para o caso desses celulares linha J, G530, esses celulares que você precisa tirar ou a frontal completa ou tirar o touch. Esse aparelho aqui ele serve para isso, tá? Então ele esquenta, aqui ele já está setado numa temperatura de 95 graus, que é o que eu uso. Ela também tem a função de vácuo, né? Deixa eu regular aqui. Para que serve essa função? Ela prende o aparelho, tá? Ó, ele está preso aqui, ó. Tá? Então essa função aqui, ela prende o aparelho para que você possa trabalhar ou remover uma linha de aço, tá bom? Eu uso geralmente em 95 graus, que é a temperatura ideal. E essa máquina também é muito importante. Lembrando que quem não quiser comprar essa máquina, dá para fazer toda a função dela através estação de ar quente, através da estação de ar quente, com a desvantagem de que você vai efetuar calor em uma área independente, né? Então aqui de repente você esquenta mais embaixo do que em cima. Às vezes você joga muito ar no display, acaba queimando o display. Então eu recomendo essa máquina aqui para tirar touch e display frontal completa, esse tipo de trabalho, tá bom? Logo aqui do lado tem uma fonte, é uma fonte de bancada, uma fonte assimétrica, é uma Yashun 1502. Só lembrando que existe a 1501, mas para celular tem que ser no mínimo a 1502. PS, né? 15 PS de Power Supply, 1502 de 15 ampere, 15 volts, aliás, 15 volts por 2 ampere. DD, que é digital, tá? Então ela tem essa regulagem, né? Aqui são a regulagem de tensão, voltagem, aqui regulagem de amperagem. E aqui temos o cabo com várias pontinhas aqui. Aqui está amarrado já
um adaptador que eu fiz para ativação em baterias. Então ela vem com esse cabo, é uma 1502, é o mínimo que eu indico. Existe a 3005, 1505, eu acho que é um pouco mais difícil, mas existe também. Existem analógicas e existem digital, tá bom? Então essa é uma fonte muito boa. Bom, aqui nós temos um microscópio. Esse microscópio ele chama-se microscópio binocular estereoscópio, com uma lâmpada, né? Uma lâmpada aqui embaixo. Ele tem mais uma aqui, ó, que acende. Esse é um microscópio muito bom para quem quer fazer reparo em placas, né? Então você consegue enxergar e consegue fazer trabalhos usando esse microscópio, tá bom? Aqui eu tenho alguns multímetros, né? Eu tenho um TruRMS aqui, um Hikari HM2300, esse aqui é um pouquinho mais caro, e tem um também mais comum que faz todas as funções que esse aqui faz. Esse aqui que é baratinho faz, custa em torno de R$60. Esse multímetro ela tem uma função muito útil que nós vamos usar aqui, que é essa função de bip, tá? Vamos usar bastante em conserto de placa. Temos um outro multímetro e aqui do lado eu tenho um capacímetro para medir capacitância de capacitores, correto? Bom, aqui eu tenho um ferro de solda, né? Esse ferro de solda é um ferro de solda de 60 watts em 110 volts. A função dele é o que? A maioria dos ferros de solda tem uma caixinha do lado, né? Que é uma estação de solda. Esse aqui, ele é diferente, por quê? Porque a regulagem dele é aqui no cabo. Esse aqui eu comprei fora, e aí eu comprei esse aqui no AliExpress. E ele tem essa regulagem já no cabo, muito útil também. Ferro de solda com a ponta muito fininha para trabalhar em placa, é show de bola esse aqui. Bom, pessoal, sobre o microscópio, o professor Luiz ele tem um outro aqui que ele não utiliza mais, que é um microscópio que muitos utilizam, que é o USB digital. Ele custa em torno de R$100. Dá para trabalhar com ele também. No caso da Isatec, o Luiz ele sempre tenta investir em ferramentas melhores. Ele comprou esse aqui, que é um microscópio muito bom. Eu não tenho esse aqui, eu utilizo um desse, né? E supre as necessidades também. Nós temos outras ferramentas aqui, no caso de espátulas, chaves, que são ferramentas baratas aí que você compra o kit. Só mais uma observação, olha o tanto de celular que tem aqui na Isatec. Cada celular desse aqui, Luiz, é um conserto, né? Sim, exatamente. Olha só, nós temos aqui mais de 20 aparelhos celulares. Muito mais, tem muito mais de 20 aparelhos celulares. 40 então, no mínimo. 40 no mínimo. Tem mais ali, naquela caixa, mais aqui também. Então, uma área muito lucrativa, essa parte de manutenção de aparelhos celulares. Então, praticamente são essas ferramentas que o professor Luiz utiliza aqui na Isatec para fazer os consertos desse aparelho. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Mostramos aí algumas ferramentas sobre preço, valores. Aí você tem que pesquisar na internet. Cada região é um preço, mas são ferramentas aí que tem um custo médio de acordo com o retorno que você vai ter utilizando essas ferramentas para consertar os aparelhos celulares. Em poucos dias, os consertos que você pegar e o lucro que você vai ter, as ferramentas já se pagam por si só. Vamos fazer mais uma aula bem legal para vocês. E aí, esse treinamento gratuito, nós vamos avançando cada vez mais e durante ele nós vamos falar sobre o nosso treinamento completo também, para quem quer se tornar de forma profissional um técnico aí de manutenção do celular. Ok, pessoal? Então, nos veremos amanhã. Então, até lá, pessoal. Tchau, tchau, até lá.